queria só estar orando nesse momento com vocês. A gente está fechando nossos olhos, nos colocarmos na presença do Pai. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Entregamos os nossos corações a Ti, Senhor. E te pedimos que cada palavra, Senhor, proferida aqui, Senhor, venha do Teu coração. Nós declaramos a nossa total dependência de Ti, Pai. Nós clamamos o Teu mover sobre os nossos corações. Toca no profundo dos nossos corações, Senhor, que possamos receber essa palavra, que possamos interiorizá-la, Senhor, que possamos verdadeiramente poder vivê-la, não só no dia de hoje, mas quando sairmos daqui, Pai. Vem falar aos nossos corações individualmente também, Senhor. Vem nos encher com a Tua presença, Pai. Vem com o Teu poder. Vem com a Tua glória sobre esse lugar, Senhor. Essa reunião, Pai, esse tempo de comunhão e amor entre nós e contigo foi trazido do Teu coração sobre nós. Cada um que está aqui hoje, Pai, foi o Senhor que trouxe. Foram os Teus escolhidos, Pai, para ouvirem a Tua palavra. São os Teus amados, que o Senhor conhece a cada um pelo nome. É cada um que o Senhor trouxe aqui hoje. Que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre todos nós. Que os céus se abram sobre esse lugar, Pai. Que a Tua graça venha sobre nós. Nós oramos a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria também de agradecer a presença do William, do Lucas, Hugo, que também está conosco hoje pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Tá bom, William, também seja muito bem-vindo. Amém. As nossas amadas, a Carol. Já chegou. Uma pequena. A Fer, que bom que vocês estão aqui com a gente. Amém. Deus me trouxe uma palavra de Cantares, Cântico dos Cânticos, né? E ali, só para a gente entender um pouquinho, se a gente for entender de uma forma natural, né? Se vocês quiserem já estar procurando, é Cantares 2, de 10 a 16 a gente vai estar lendo. Mas ali o Senhor, se a gente for ler de uma forma natural, ele fala sobre o rei Salomão e sobre a Sulamita, né? Uma mensagem de amor dele para ela. Mas de uma forma espiritual, numa interpretação que Deus nos traz entendimento, ele fala do relacionamento de Jesus com a noiva, de Jesus com cada um de nós, que somos a noiva dele, né? Então, que a gente possa ter esse entendimento para poder entender o que o Senhor está querendo nos falar nessa mensagem, nessa ministração. E ali ele fala assim: o meu amado fala e me diz: levanta-te, minha querida, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos. E as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. E ali a gente vai um pouquinho mais adiante. Apanhem para nós as raposas, as rapozinhas, que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Aí é a noiva falando a Jesus. Ó, meu amado, é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Vamos de partes em partes. Quando ele nos diz, no primeiro Cantares de 10 a 13, ele refere-se 3 vezes para que a gente se levante. Ele fala que é um tempo de florir. Então somos nós que já caminhamos com Cristo.
Somos nós que temos caminhado com Ele esse tempo. Aqui Ele está falando de cada um de nós. Mas por 3 vezes, Ele pede que a gente se levante. Levanta-te, levanta-te e vem. Por vezes a gente está caminhando com Jesus, mas a gente está parado, está estagnado e a gente não consegue continuar. Por vezes as coisas estão acontecendo, como diz aqui, né? A figueira começou a dar seus figos e por algum momento a gente estagnou, a gente se distanciou de Deus por algum motivo. E Ele nos convida a nos levantar, convida a seguir com Ele. Um pouquinho mais adiante, quando Ele vem falando das raposas e das raposinhas, são coisas que nós não percebemos. Ali ela pede para que Ele apanhe para nós as raposas. Ela pede para que Deus venha ajudá-la a pegar as raposas e as raposinhas que estragam as vinhas, que estragam o nosso jardim. Pois as nossas vinhas estão floridas, quer dizer, nós estamos caminhando com Ele, mas em algum momento nós estamos estagnados. E o que Ele quer se referir quanto às raposas e às raposinhas? As raposas e as raposinhas são pequenas coisas que vêm a minar os nossos pensamentos. Por vezes são os nossos medos. Por vezes são palavras pecaminosas. Por vezes é o desperdício do nosso tempo em coisas que não edificam a Deus. Por vezes é o desperdício do nosso dinheiro. Ou o nosso dinheiro focado em coisas que não vão nos edificar. As raposinhas são as nossas fugas. Porque a gente corre para as nossas fugas para não buscar Deus. É mais fácil. É o nosso caminho já de zona de conforto, desconforto. É onde a gente sabe correr quando dói. Mas a gente não leva para Deus. A gente vai para a nossa fuga. Para mim, no meu caso, a fuga sempre foi meu trabalho. Minha fuga era trabalho. A coisa estava preta, não, deixa eu olhar aqui para o trabalho, que eu não presto atenção no que está acontecendo. E cada um de nós tem uma fuga. Cada um de nós tem algo que nos rouba de Deus, que mina os nossos pensamentos. As raposinhas são aqueles pensamentos de incapacidade, de inaptidão, você se sentir inseguro, o medo que te retrai. As raposas destroem a vinha, destroem nosso jardim, quem nós somos em Deus, nos roubando sorrateiramente. Porque o que é a raposa? A raposa vem na noite, a raposa vem pelos cantos, vem encoberta, a gente não percebe. E que Deus possa trazer à nossa mente cada coisa que tem nos roubado da presença de Deus, cada situação que não nos deixa caminhar com Deus, em que nos rouba do tempo com Ele. Por vezes a gente faz milhões de coisas durante o dia e a última coisa a gente dorme orando. Quando que é a primeira coisa? As premissas deveriam ser as do Pai. As raposas têm algo bem interessante. Elas não são corajosas como os leões que nos atacam de dia e de frente. Não. As raposas são sorrateiras e vêm à noite. Por vezes são aqueles pensamentos que quando a gente deita na cama, vem minar a nossa mente. Eu não vou conseguir. Eu não sou bom nisso. Não, está tudo destruído. Não, as coisas não estão funcionando. Não, Deus me abandonou. Gente, Deus não nos abandona. Ele é conosco a todo tempo, a cada segundo do dia. Jesus morreu, ressuscitou e o Espírito Santo veio habitar em nós. Ele é conosco. Nós pertencemos a Ele, Ele pertence a nós. Não há mais separação.
Não há divisão. Nós somos um com Ele. Não tem como separar. Ele é nosso Pai. Nós somos filhos. Tem como a gente imaginar que Deus não esteja conosco? Ele nos convida a buscá-lo, e é isso exatamente o que esse texto diz. Ele diz: vem, levanta-te. Quer dizer, para que a gente possa se posicionar, para que a gente possa verdadeiramente buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma, com toda a nossa força. Porque se a gente descuidar, a gente não deixa Deus ou a palavra de um dia para o outro. Não, é de pouquinho em pouquinho. Quando você vê, você está completamente distante de Deus. É como se ele estivesse a quilômetros de distância. E aqui ele vem nos convidar, nos confrontar, a que a gente possa entregar para ele e com ele. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta seu rebanho entre os lírios. Ele vem nos resgatar onde? Os lírios, ele se refere à família de Cristo. Os irmãos em Cristo, que nos ajudam, que nos soerguem muitas vezes. Ele vem nos confrontar aqui, nos convidando. Apanhe para nós as raposas, as raposinhas. Por vezes a gente não consegue tirá-las da nossa vida sozinhos. Não, a gente precisa de Deus, precisa estar em comunhão com Ele, precisa estar se rendendo a Ele, precisa muitas vezes estar perdoando alguém, precisa estar pedindo perdão, precisa estar rendendo a Ele os nossos pecados. Porque por vezes a gente passa o dia e daqui a pouco, quando você vê, você já foi rude com alguém, você foi ríspido, você falou de uma forma que não deveria. E se você está em Deus, Ele te traz concepção de pecado na hora. É impressionante, Ele vem rasgando. Conto para vocês porque aconteceu uma situação comigo, que eu perdi as estribeiras com uma pessoa. A pessoa falando comigo, e olha que eu tinha orado antes. E a pessoa ali falando e sendo grosseira. Não, porque você... E falando alto, eu dizia para ele: não fale alto comigo. Converse normal, nós vamos resolver. Não, gente... Chegou uma hora que eu literalmente me perdi. E eu gritava para ele: você não pode falar assim comigo, com o dedo na cara da pessoa. Esses somos nós. Nós somos humanos. Deus conhece a nossa carnalidade. Ele conhece a nossa humanidade. Isso aconteceu aqui na recepção, porque eu sou síndica do prédio, né? Cara, eu saí dali, enfim, acabou a discussão, eu saí dali, entrei no elevador. A hora que eu entrei no elevador, Deus falou assim comigo: então, filha, qual face de mim você apresentou para ele? Eu falei: então, acho que não, né? Gente, foi o tempo de eu subir, pegar, ligar, telefonar e pedir perdão para ele. E Deus é tão maravilhoso que falou o coração dele também, porque ele estava muito exacerbado, enfim, eu também acabei ficando. E que ele acabou me pedindo desculpas também pela situação que ele não deveria ter feito. Então isso é o mover de Deus sobre as nossas vidas. Aconteceu, sim, mas você traz isso diante de Deus. Você coloca diante dele, você se redime, você se rende diante do Senhor. Confessa. E Ele nos diz na palavra dele que tudo que sai das trevas e vem à luz, que quando nós confessamos a Ele vem à luz, Ele nos perdoa. Nenhuma condenação mais há sobre nós. O problema é a gente ir acumulando. Aconteceu aqui. Não, mas tudo bem. Aconteceu ali. Porque às vezes o errado já não é tão errado assim. E a gente começa a razoar com o pecado. E isso acaba são as raposinhas que vão nos tirando da presença de Deus. Vão nos tirando da presença dEle, do amor dEle. Vão nos distanciando dEle. Porque o Senhor nos diz na palavra, o pecado nos afasta dEle.
E algo muito importante que Deus me trouxe ao coração, porque o que faz as raposas, as raposinhas? Elas não começam grandes, elas são pequenininhas, são rateiras, são pensamentos. Às vezes é uma ofensa, às vezes é algo que vai minando o nosso coração. E Deus me trouxe muito claro, porque, por exemplo, ninguém decide tirar a sua vida de hoje para amanhã. Ninguém acorda de manhã cedo, hoje eu vou me suicidar. Levando em conta o testemunho do tio que ele trouxe para nós, que foi maravilhoso. Ninguém decide de hoje para amanhã, eu vou ter um caso, eu vou trair minha mulher. Ninguém decide de hoje para amanhã, eu entrei em depressão. Não. Essas são as raposinhas, elas vão minando o nosso coração, elas vão minando os nossos pensamentos, elas vão destruindo. E às vezes começa numa ofensa. Uma ofensa vira uma ferida, que vira uma amargura, que vira uma raiva. E aí a gente começa a se isolar, a se fechar, a não se envolver mais com as pessoas. E a gente começa a se entristecer. E a gente começa a se fechar. Não é nenhum nem dois casos que a gente vê de cristãos, pastores, se suicidando, entrando em depressão, tendo problemas graves, psicológicos, emocionais. Então, o que Deus me trouxe ao coração é que verdadeiramente a gente possa olhar para isso com olhos de verdade e tomar o cuidado devido que a gente precisa para essas situações. Para que a gente olhe com perspicácia, que a gente olhe com olhos de verdade para dentro de nós, para que a gente possa ver quais são as nossas dores, quais são as nossas mágoas, as nossas tristezas e colocar diante do Senhor. Porque nós sozinhos a gente não consegue. Tem que ser com Ele. Ele nos ajuda a ver isso e a arrancar isso do nosso coração. Porque não tem como, né? Não tem outro caminho. Por vezes, tudo começa muito pequenininho, são as nossas feridas de infância. Ou por vezes nós somos feridos e machucados pelos nossos familiares ou pelas pessoas onde a gente trabalha. E aquilo vai minando o nosso coração. Aquilo vai minando, vai entristecendo. Ninguém, como eu estava falando, vai para um adultério do dia para a noite. Às vezes houve uma falta de comunhão, falta de integração dentro do lar, falta de um se doar ao outro. E acabou em outras consequências muito maiores, são as raposinhas. E daí, de repente, você está lá no seu trabalho e daí todo mundo... Nossa, mas aquela moça me trata tão bem. Eu sou tão bem tratado. Olha, em casa me tratam tão mal. E aí começam a minar a tua mente. Por vezes, nós temos tantas dores em relação à nossa família e a gente se isola delas. Porque são as pessoas que a gente mais confiava e que quebraram a nossa confiança. E por isso a gente tem tanta dificuldade de confiar em Deus. Por vezes a gente não confia em Deus, porque a gente foi quebrada a nossa confiança lá na infância com os nossos pais. Mas que a gente possa perdoá-los, porque eles são tão feridos e machucados quanto nós. Eles tiveram tanto ou mais dificuldades do que nós. Nós acompanhamos tantas pessoas. E a gente vê que o maior problema de todos, o maior problema, se você tem um problema blaster, que é assim, é paternidade. Porque são as pessoas mais próximas de nós desde a infância, desde nós muito pequenininhos. E a nossa formação dos 0 e 6, 7 anos
É ali que nós somos muito marcados por conta das dores, das feridas, de quem tinha que nos cuidar, e eles nos cuidaram, fizeram o melhor que eles puderam fazer, nos amaram com todo o coração. Mas também nos deram o que nós não deveríamos receber. Às vezes, onde eles foram feridos, eles nos feriram sem perceber, e é isso que a gente faz quando a gente não coloca a nossa vida diante de Deus. Quando a gente não busca nele orientação, entendimento, compreensão. Quando a gente não entrega essas dores antes de chegar em nós. Não, eu tenho um Pai que é por mim e que eu posso. Isso que me fizeram, eu vou entregar ao Senhor. Eu não vou levar isso para o meu coração. Gente, algumas vezes, Deus me trouxe tão forte isso ao meu coração. De situações em que eu tive que ir para o banheiro, orar, me ajoelhar no chão e dizer, Senhor, eu não vou receber essa palavra que essa pessoa falou agora. Eu não vou receber. Ela não vai doer no meu coração, porque o Senhor me disse que eu tenho um Pai e que eu posso entregar para Ti todas as minhas dores. E em nome de Jesus eu entrego a Ti agora, Pai, cada palavra que essa pessoa falou, em nome de Jesus, Senhor. Eu a perdoo e eu a abençoo agora, em nome de Jesus. Gente, aquele peso que era para estar sobre você, acabou. Você acabou de entregar para Deus, é dele, não é teu. Não vai vir sobre você, não vai ser esse fardo pesado que a gente vai carregando durante a nossa vida. Ou outra coisa que a gente faz, o que a gente faz? A gente mata as pessoas no nosso coração. Eu fiz isso. Nenhuma nem duas, algumas vezes. Antes de eu conhecer Jesus, Deus me trouxe tão claro isso. Ele me trouxe tão claro isso, porque quando as pessoas me ofendiam, me machucavam, o que a Andréia fazia, a velha Andréia? Nem falo mais. Distância. Não quero nem saber. E diante do Senhor, é a mesma coisa. A gente matar com tiro ou com faca, nós estamos matando as pessoas no nosso coração de uma forma assim, fulminante. Deus me mostrou quantos cadáveres eu vinha carregando ao longo do tempo antes de eu conhecê-lo. Quando Deus nos traz esse entendimento, quando Ele nos traz olhos de verdade para dentro de nós, e Ele nos trata e nos mostra, filha, não é esse o caminho. A pessoa te feriu, ok? Mas você pecou contra ela. Que você possa fazer o caminho de volta, pedindo perdão a parte que te cabe. Ela errou com você? Sim, mas não tenha dúvida que ela errou com você. Mas que você possa pedir perdão da parte que te cabe, do que você fez com o que ela fez para ti. Porque esse é o problema. Não é o que as pessoas fazem para nós, é o que nós fazemos com o que elas fazem para nós. Ou a gente se interioriza, ou a gente fica triste, magoado, ferido. A gente tem duas opções. Ou a gente entrega para Deus. Perdoa essa pessoa e a abençoa em nome do Senhor Jesus. É só Ele para redimir os nossos corações. É só a graça dEle para nos resgatar. Porque senão o que acontece? A gente vai caminhando e vai indo. Dor, ferida, mágoa, gente morta. Vai seguindo. Essa é a nossa história. E daí chega uma hora e diz, nossa, mas não sei nem se Deus existe. Nossa distância está tão grande dele. Nós estamos a quilômetros de distância dele. Mas nós continuamos dentro da igreja. Nós continuamos sendo cristãos. Será? Verdadeiramente? Será que a gente está sendo verdadeiramente cristão? Se a gente não vive isso no dia a dia? Isso é viver Jesus. É viver no teu dia a dia, teu compromisso com o outro. Deus nos fez relacionais. Deus nos fez para nos relacionarmos em comunhão entre nós e com Ele. E por vezes é o outro que está ali sentado do nosso lado, do banco da igreja. Você diz, ai meu Deus, não acredito que ela está no mesmo banco que eu. Você está sendo cristão aí.
Ou às vezes você tem um familiar dentro de casa que não está bem, mas você não tem tempo para ele. Ou às vezes você tem alguém que está precisando de uma palavra, está precisando ouvir de Deus. Deus quer te usar. E você diz, estou sem tempo. Não vai dar agora. Eu já falei algumas vezes para aquela pessoa de Jesus. Não, ela não vai entender. Não. Outro dia eu falo com ela. A gente está sendo verdadeiramente cristão. Gente, dentro de casa a gente não vai longe. Não estou falando nem do nosso trabalho, nem das pessoas que a gente vive em sociedade, com os nossos amigos. Não, estou falando dentro de casa. A gente faz assim, ó. Não quero ver. Não quero ver. Não vou me incomodar. Não, vai se estressar, não vou falar. Não funciona. Não funciona. Mas domingo está lá. Sentado na igreja. Eu sou cristão. Gente, a gente tem que ser cristão verdadeiramente. A gente tem que buscar Deus de todo o coração. A gente tem que buscar Deus com toda a força, com todo entendimento, porque a gente vive aqui, nesse mundo caído, com todas as desgraças que a gente tem visto todo dia no jornal, com todo esse caos. Deus já tinha nos dito que aqui era um caos, que aqui era um mundo caído, que era um mundo do maligno, sim, mas que Ele, através do Espírito Santo em nós, a palavra e o povo de Deus, Ele ia nos usar para que a gente pudesse viver a plenitude dele aqui, nesse mundo caído. Não é só depois que a gente for embora, for para a glória, não. É para viver a plenitude dele aqui. E se a gente não está vivendo isso, tem suas lutas? Lógico que tem. Tem suas dificuldades? Lógico que tem. Mas se a gente não está vivendo a plenitude dele aqui, tem alguma coisa errada. Eu acho que a gente tem que parar e colocar diante do Senhor. E é isso que ele está nos levando a ver hoje. São as raposas, as raposinhas que vêm sorrateiras, que a gente não percebe, que vão nos minando. Deus não quer isso para nós. Ele quer vida e vida em abundância. Ele já liberou todas as promessas dele sobre nós. Somos nós que nos distanciamos dela. Por conta das nossas dores. Por conta das nossas feridas, das nossas mágoas. E a gente volta num ciclo vicioso a ir para as nossas fugas. A gente volta um ciclo vicioso a buscar em tudo, menos em Deus. Tudo que a gente precisa. Tem algo muito interessante, que Deus nos convida a verdadeiramente olhar para tudo isso, olhar para o nosso dia a dia, olhar com olhos de verdade, buscar nele, Senhor, o que está de errado, que eu não estou vivendo essa plenitude que o Senhor tem para mim. O que não está legal, que não estão fluindo as coisas, e o Senhor não está fluindo, e eu não estou tendo muito tempo contigo. Que a gente possa parar e olhar para cada um de nós, olhar para dentro de nós, entender. Porque às vezes o que a gente julga no outro, não é o que está no outro. Aquilo que te chamou a atenção no outro, é você. É você. Não é o outro. É o que você tá, o que te chama a atenção no outro, é o que está em você. São as suas dificuldades. Uma coisa muito interessante que eu vi de um ministrador, que eu não me recordo o nome agora, mas nenhum pecado gigantesco começa grande. Ele começa com uma pequena ofensa, que vai levando, vai virando uma bola de neve e faz o caos. Aí, de repente, a gente está parado lá no meio do caos e diz, meu Deus, onde é que está o Senhor? Eu estou sozinha aqui. Gente, quem nos colocou lá não foi Deus. Fomos nós mesmos. Foram as nossas atitudes, o nosso comportamento, dia após dia, que nos colocaram na situação que a gente está.
Deus precisa tratar essas áreas que estão comprometidas em nós, porque sabe o que a gente faz? A gente diz assim, Senhor, pode tratar, mas essa aqui não, mas essa parte aqui o Senhor pode cuidar de tudo. Essa área da minha vida não. Deus não faz nada pela metade. Porque se você age através dos princípios e valores de Deus nessa área da tua vida, você tem que agir em todas elas. Senão hipócrita nós somos. Que a gente possa render todas as nossas áreas. Todas as áreas da nossa vida, as mais difíceis dela. Mas que a gente possa render ao Pai. Verdadeiramente, de coração quebrantado. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. Não resiste. Mas Ele também não suporta a dureza de coração. Ele não suporta o orgulho, a arrogância, o falso testemunho. O Senhor precisa nos tratar. E essa palavra que eu trago para vocês antes, Deus trouxe para mim. Foi o meu coração que Ele ministrou antes. Porque eu sei o quanto eu preciso desse Pai. Eu sei o quanto eu preciso dessa intimidade, desse relacionamento com Ele. Porque nada faz sentido, entende? Nada faz sentido. Se não é Ele no centro da nossa vida. Se não é a graça, a misericórdia dEle sobre nós. Porque tudo provém dEle. Você acha que, não, eu estou num trabalho excelente, eu estou fazendo altas coisas e tal. Cara, eu sou super competente. Não é. Deus te deu competência. Deus te deu a posição que você está. Deus te deu o lar que você está. Tudo vem dEle, não é da tua força, do teu braço. Não é, nunca foi. Doce ilusão. É a graça de Deus que é sobre nós. Se a gente pudesse entender, se a gente pudesse apagar a Bíblia inteira e ter só uma coisa, só um versículo. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Gente, as nossas vidas seriam outras. Que a gente possa entender esse amor abundante de Deus, porque mesmo nós sendo frágeis, fracos, pecadores, Deus nos ama incondicionalmente. Ele nos ama exatamente como nós somos. Ele nos ama. Mas Ele precisa nos tratar, Ele nos corrige em amor, para nos resgatar de nós mesmos. Quantas vezes Deus já me trouxe isso? Filha, eu preciso te salvar de você mesmo, porque esse caminho que você está indo não vai funcionar. Mas às vezes a gente está tão atribulado, tão frenético no nosso dia a dia, trabalho, correria, coisas para fazer, que a gente só ouve a nossa voz. A gente não ouve a voz de Deus. E por vezes Deus está nos dizendo, filha, não faça isso. Filha, não vá por aí. Filha, como Ele me falou ali no elevador, qual parte de mim que você apresentou para essa pessoa? Sabe, que a gente possa olhar com olhos de verdade. Com olhos de verdade mesmo. Entender quem é esse Deus. Esse Deus, esse Pai amoroso, fiel. Esse Deus vivo. Que está aqui conosco, que é conosco a todo tempo. Que a gente possa entender esse amor incondicional. Que a gente possa ter olhos de compaixão, de misericórdia sobre as pessoas que caminham conosco, para que a gente possa estender a mão. Deus nos ensinou isso. Qual foi todo o ministério de Jesus? Foi servir, escutar. Por vezes tem pessoas do nosso lado que precisam só ouvir, que a gente pare para ouvir o que ela tem para dizer, porque ela está tão aflita. Ela precisa falar, pelo menos. E por vezes nem tempo para isso nós temos. Por vezes, não, está muito atribulada que não vai dar. Não tenho tempo. Gente, que Deus fala ao nosso coração hoje.
é que a gente possa olhar com olhos de verdade. Eu sei que essa palavra é forte, cara. Quando Deus me trouxe, essa questão é muito pesada. Mas se Ele trouxe para nós, é porque realmente nós precisamos ouvi-la. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Mas isso dói, né? A gente não quer olhar para nós, a gente quer olhar para fora. Quer seguir as nossas fugas. Que a gente possa olhar e ver quais são as nossas fugas. E que a gente possa redimir isso diante de Deus. E não correr para elas, mas sim correr para o colinho de Deus. Porque Ele quer ser manifesto conosco como Pai. A paternidade dEle. Gente, Ele quer ser nosso papai. Quer nos proteger, quer nos cuidar, quer nos amar. Mas por vezes a gente não permite. Ele só pode... Ele diz na palavra dEle, eu bato a porta. Gente, Deus não arromba. Ele espera que a gente abra as portas. Que a gente permita que Ele nos trate. Mas se as portas estão cerradas, Ele não pode entrar. A graça dEle não pode nos alcançar. Ele tenta de todas as maneiras nos cuidar, nos proteger de nós mesmos. E hoje eu convido vocês a fazer um exame de consciência, a olhar para dentro de si, cada um, para tentar entender o que não está legal, o que precisa ser colocado diante do Senhor. Porque se alguém chega para vocês e diz, não, eu sou santo, gente, eu não peco, tá tudo certo. Mentira. Mentira, porque a gente peca constantemente. Por mais que você esteja vigiando, a gente peca. Mas Deus é tão maravilhoso, cara, que Ele não nos condena por isso. Ele não nos condena, Ele nos dá a oportunidade de nos redimirmos diante dEle, confessarmos e pedirmos perdão. E nenhuma condenação mais há sobre nós. Lógico, há a consequência dos nossos pecados. Sim, isso, mas não há mais condenação sobre nós. A consequência dos nossos pecados nós temos que assumir e enfrentar com Deus. Tem muitas situações que às vezes nos levam a estar cometendo pecados que têm consequências graves. Mas Deus vai estar conosco para enfrentá-la dia a dia, para que Ele possa transformar o mal em bem, porque Ele vai usar aquilo para forjar o nosso caráter, que foi tão distorcido, mas para forjar o nosso caráter, para que a gente possa buscá-lo de todo o nosso coração, para que a gente possa ser tratado nele, possa ser purificado nele, possa ser sarado nele, possa ser curado nele. Porque tem vezes que a gente tem feridas abertas dentro de nós e que estão lá, infeccionadas, latejando. Mas a gente tenta pôr um tampão, um band-aid, um curativo para não sentir dor. E para os filhos, Deus não permite isso. Ele quer trazer à tona, para que a gente possa ser sarado, possa ser curado, possa ser colocado diante do Senhor. Para que a gente viva o que Ele tem para nós. Deus me trouxe algo muito especial. E que eu creio que tenha falado ao coração de vocês. Quando Ele diz ali, apanhar para nós, capturar as raposas, é buscar a ajuda do Pai. É um trabalho em conjunto. Porque nós sozinhos, nós não conseguimos. Mas Ele conosco, sim. Através do amor, da graça, da misericórdia dEle sobre nós. Do poder dEle, da graça. Como Davi no Salmo 139, né?